Pai do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Léo. Meus irmãos, voltamos novamente. Nós tínhamos um canal no YouTube com o tema Palavra que Liberta, e os meus inscritos que vão ver este vídeo ficaram fazendo perguntas, perguntando se eu não estava mais no YouTube, se eu não estava mais fazendo os vídeos, o que tinha acontecido. Quero dizer para os irmãos que aquele vídeo não estou mais utilizando, aquele canal, não estou mais utilizando ele, e agora nós vamos utilizar esse novo canal. Porque eu resolvi fazer outro canal, porque Deus me ordenou. Então eu gosto de fazer aquilo que Deus manda. E o Senhor me mandou fazer esse novo canal, Pastor Léo Fogo Puro, oficial, mas com o mesmo tema, Palavra que Liberta. E nós vamos dar continuidade através deste canal. E os irmãos que eram inscritos no antigo canal, se inscrevam neste canal, dê o like, deixe o seu comentário para que nós possamos agora, desta vez, responder, porque no outro canal a gente não tinha condições de responder os irmãos, porque perdemos o nosso aparelho, foi uma dificuldade, um problema muito grande que houve. Mas Deus deu graça e deu condição para nós novamente voltarmos. E agora estamos com esse novo canal. E nessa oportunidade eu já quero trazer uma palavra da parte de Deus para os vossos corações, trazer aqui um estudo sobre o batismo de criança versus batismo de adulto. É certo batizar a criança? Nós vamos saber agora à luz da palavra de Deus e vamos aprender um pouco sobre este assunto que é tão polêmico. Eu queria fazer uso da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Aí você pergunta, levaram quem? O texto refere-se a quem? Levaram Jesus quando ainda era criança. Para quê? Para o batizar? Não, apenas para apresentar ele ao Senhor no templo, para ele ser consagrado a Deus. Então, já vemos de início que, através desse texto, não existe batismo para criança na Bíblia. E não existe nenhum texto também, nenhuma referência bíblica que nos ensine, que nos oriente a batizar a criança. Então, o batismo de criança não existe, é um batismo inválido. Infelizmente, existem os religiosos que fazem essa prática porque tem os seus líderes, os sacerdotes, que fazem esse tipo de batismo, que é incorreto, que é inválido diante de Deus, e nós vamos saber o porquê no decorrer da mensagem, do estudo, porque a Bíblia nos mostra diferente. E eu já quero aplicar aqui um tópico para poder você começar a aprender a partir de agora. Em primeiro lugar, você tem que saber o que é o batismo. O que é o batismo? Eu lhe faço essa pergunta. Eu vou lhe responder. O batismo é uma ordenança de Jesus, é um mandamento. Se é mandamento, a gente tem que obedecer. Todo ser humano tem que obedecer este mandamento de Jesus. Perdão, irmão, que eu estou com a garganta um pouco abençoada. É um mandamento que tem que ser colocado em prática. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse aos apóstolos: Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho predito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus orientou os apóstolos a pregarem, a ensinarem, a fazerem discípulos e a batizar. Eles receberam este mandamento de Jesus. Agora, abrindo aqui um parêntese no texto, para lhe ensinar uma coisa: o batismo não é somente ou unicamente no nome de Jesus. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no rio, em águas correntes, como está escrito na palavra de Deus. Então você já sabe o que é o batismo, é o mandamento de Jesus. Agora, como é o batismo? De que maneira tem que ser feito esse batismo? Como é este batismo? Qual é a liturgia do batismo? Que forma temos para executar o batismo? Para fazermos o batismo? Como é o batismo? É por imersão e não por aspersão. Não entendi. É por imersão. A pessoa tem que ser imergida nas águas, no rio, e não por aspersão com água na cabeça.
Pega-se uma cumbuca com água e coloca na cabeça. Vou usar aqui uma linguagem bem paupérrima mesmo. Cumbuca, do tempo dos meus avós. Aí, pega uma criança, um inocente, pega uma cumbuca com água e coloca na cabeça. Está batizado. Isso não é batismo, isso não existe, isso é inválido, isso não tem na palavra de Deus. É por imersão. A pessoa tem que ser imergida nas águas. E não por aspersão. Conforme Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos ver o que aqui diz? Diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Tem que ser no rio. E logo que saiu da água, frisar bem aqui, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então, logo que saiu das águas. Se ele saiu das águas, é porque ele estava dentro das águas. Então, esse batismo com água na cabeça, em criança, é inválido. O batismo certo e correto não é por aspersão desta forma, é por imersão, como o próprio Jesus foi batizado. Nós lemos o texto no início que ele foi apresentado, mas logo que chegou à idade adulta, ele foi batizado por imersão. Ele foi imergido nas águas por João Batista e foi batizado. É interessante que Jesus nem precisava ser batizado, porque era o Filho de Deus, mas para deixar o exemplo, para nós seguir o exemplo, como é o batismo por imersão e não por aspersão, e para pessoas adultas e não para criança, está aqui o exemplo da Bíblia. Segue quem quiser. Agora quem quer fazer diferente e fazer errado e mentir para as pessoas por causa das suas liturgias, por causa dos seus conceitos, que a sua igreja determina, aí é outra coisa, mas eu vou optar para a instrução da palavra de Deus e não pelos que os homens dizem ou fazem. Agora, para que serve o batismo? Para que serve o batismo? Para cumprir a justiça de Deus. Para cumprir a justiça de Deus, conforme Mateus capítulo 3, versículo 13. Quando novamente Jesus vai ao Rio Jordão, agora quando ele vai para ser batizado, nós vemos no texto que ele foi batizado, agora quando ele vai para ser batizado, o profeta João Batista estava lá batizando. E quando ele se aproxima, João olha para ele e diz: eu é que devo ir a ti, tu vens a mim? Ou seja, eu que devo ser batizado por ti, tu que vens para me te batizar? Aí Jesus diz: deixa por enquanto, João, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus estava ali cumprindo a justiça de Deus. Então, para que é o batismo? Para que serve o batismo? Para cumprir a justiça de Deus. Quem não se batiza não cumpre a justiça de Deus. Não se batizar com água na cabeça, mas por imersão, como Jesus foi batizado, que é o maior exemplo da Bíblia, então ele vai cumprir a justiça de Deus. Porque quem não se batiza não cumpre a justiça de Deus, e quem não se batiza é fariseu. Tem base bíblica? Tem. Lucas capítulo 7, versículo 29. Lucas capítulo 7, versículo 29 é o que Jesus disse: e todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, ou seja, eles se justificaram diante de Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por eles. Na época de Jesus, os fariseus, quem eram os fariseus? É como se fossem os teólogos de hoje, é como se fossem os sacerdotes de hoje, é como se fossem os pastores de hoje, como se fossem os líderes de hoje, é como se fossem os papas de hoje, é como se fossem os padres de hoje, é como se fossem essas pessoas que são investidas de autoridade eclesiástica, que não se batizaram através do batismo de João, que desprezaram o conselho de Deus, o conselho das Escrituras. Então, esses não se batizaram. Esses, no nosso século hoje, eles são considerados como fariseus. Essas pessoas que não se batizam, como os fariseus na época de Jesus, eles estão desprezando o conselho de Deus, não estão cumprindo a justiça de Deus. Por isso que quem não se batiza é fariseu. E o batismo é para cumprir a justiça de Deus. Para que serve o batismo? Para cumprir a justiça de Deus. Para a gente se justificar diante de Deus, para a gente procurar ser justo diante de Deus. É você mostrar para Deus que ele quer ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, que quer cumprir a justiça de Deus. Agora, quem pode participar do batismo? Quem pode participar do batismo? Pessoas adultas, em primeiro lugar, pessoas adultas. Em segundo lugar,
arrependidas. Não criança, porque criança não tem condições de se arrepender. Pessoas adultas, arrependidas, que creram na pregação do Evangelho. Porque tem gente que ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho, mas não crê no Evangelho. Não crê naquilo que os pregadores ensinam. O que eu estou ensinando aqui, tem gente que vai refutar, não vai aceitar, porque é fariseu. Não aceita o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Os que creram na pregação do Evangelho entregaram a sua vida para Jesus. Todo ser humano tem que entregar a vida a Jesus. Não existe esse negócio de ter uma religião, bate no peito, a minha certa, não. Tem que entregar a vida a Jesus. Tem que se converter mesmo, se entregar mesmo por total ao Senhor Jesus. E também entregar a sua vida para Jesus e estão libertas. Libertas de quê? Libertas do pecado, libertas do mundo, das coisas que o mundo oferece. Tem que, em primeiro lugar, ser uma pessoa adulta, ouvir a pregação, se arrepender, entregar-se para Jesus e estar liberto. Se não estiver liberto, não adianta se batizar. Porque esses batismos que fazem por aí é errado, que não tem instrução, não tem ensinamento, que não é a luz da Bíblia, que os homens fazem porque eles acham que é certo daquele jeito, eles criaram aquela forma, aquele conceito, aquela liturgia, são pessoas que não são libertas. São pessoas que são deprimidas, são pessoas que estão demoniadas, são pessoas que vivem no pecado, são pessoas que estão praticando tudo que o mundo oferece. Então elas não têm condições de se batizar, mas infelizmente estão sendo batizadas de forma errada. Então a pessoa para ser batizada tem que estar totalmente liberta. Tem que ter passado por todos esses processos aqui. Quais são os processos? Tem que ser adulto primeiro, está arrependido, tem que crer, tem que entregar a vida para Jesus e estar liberto. Para poder se batizar, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, que Jesus decide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem não crê em quê? Na pregação do evangelho. Pregação do ensino do batismo do arrependimento, que era o batismo que João pregava. Ele pregava a mensagem do batismo do arrependimento. Então, da mesma forma, nós ensinamos também. E é interessante que Jesus, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que ele não disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os meus filhos? Porque todo ser humano, para se tornar filho de Deus, ele tem que primeiro passar pelo processo também do batismo. Porque o homem é apenas uma criação de Deus, criatura de Deus. Agora, quando ele se arrepende, crê no evangelho, se entrega a vida para Jesus, está liberto, se batiza, ele passa a ser filho de Deus por adoção, conforme João capítulo 1, versículo 12 em diante. Ele se torna filho de Deus, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus, porque agora ele não nasce mais na vontade da carne, na vontade do sangue, na vontade do homem, mas na vontade de Deus, ou seja, ele nasce de cima, ele é transformado pelo poder do evangelho. Agora, para encerrar, quantas vezes posso me batizar? Apenas uma vez. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 5. Uma só fé, uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, um só batismo. Eu sei que tem pessoas que vão me ouvir que já foram batizadas 2, 3 vezes. Ou até mais. Que passaram por várias igrejas, aí chegou lá, o pastor, o bispo, o padre, sei lá quem é, que estava na frente, quis batizar ele de novo só para a intenção de que ele, por ser batizado lá, fosse membro daquela igreja, porque o batismo também torna você não só membro do corpo de Cristo, mas membro da igreja. Mas em primeiro lugar, o batismo torna você membro do corpo de Cristo. Aí eles fazem dessa forma. Aí a pessoa às vezes não entende, não tem conhecimento, não foi instruída e aceita. Mas o batismo é só um. Aí o que é que eu faço agora? O que você vai fazer é saber se você está em dúvida ou não do seu batismo, desses batismos que você recebeu. Se você estava liberto ou não estava liberto, está em dúvida, aí você tem que se batizar mesmo de verdade, pelo batismo verdadeiro. Ser instruído, receber ensinamento sobre o batismo, sobre a santidade, para depois se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em águas correntes no rio, e não em tanque, nem piscina, como os fariseus do nosso século fazem, e Deus vai cobrar caro deles. Tem que ser no rio, tem que seguir a Bíblia do jeito que tem que ser, do jeito que está ensinando. Aí você se batiza verdadeiramente como convém, para que todas essas dúvidas possam sair da sua mente, mas tem que estar liberto. Vai passar pelo processo de libertação. Porque tem gente que vai se batizar, já se batizou, que ainda está oprimida. E às vezes tem que passar por um processo de libertação, se libertar às vezes de uma entidade, de um espírito do mundo, que está agindo na sua vida em alguma área. E dominando e acorrentando. Precisa ficar desse quebrado para poder você se batizar e ser liberto também de tudo, né? Dos desejos carnais, das atitudes errôneas, as coisas que não convêm com a palavra de Deus, para poder você se batizar. E muitas outras coisas mais que a gente pode
explicar em outra ocasião. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aí no comentário, fazer alguma pergunta. Dessa vez aí nós vamos responder os nossos amados irmãos, amém? Porque no outro vídeo nós não pudemos responder, mas agora nós vamos responder os comentários dos irmãos. Sempre deixa o like, que é muito importante para o canal crescer, para que o YouTube possa reconhecer. E o comentário também, que é para também fazer outros vídeos, como no canal antigo. Os irmãos pediram para fazer vídeos sobre revelação, e eu vou fazer um vídeo sobre revelação. Vou explicar o que é revelação, não como muitos ensinam por aí. E vou fazer um vídeo também sobre o arrebatamento da igreja, que os irmãos pediram no outro vídeo. Pediram também para eu não tirar o áudio, tirar a zoada de menino, talvez pensar que eu tinha muitos filhos, né? Mas não é, porque aqui onde eu moro a zoada de menino é muito grande. E eu colocava um fundozinho musical para ficar mais... Mas como os irmãos do outro canal pediram, eu estou fazendo assim, só a voz mesmo, bem limpo, bem claro, para os irmãos entenderem melhor. Então, meus irmãos, não existe batismo para criança, batismo é para pessoas adultas, conforme a palavra de Deus no rio, em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa tem que estar liberta para se batizar. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.